Pai do Senhor, irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, e nesta oportunidade eu quero ler na Epístola de Tiago, capítulo de número 2, versículos 21 a 23. Assim está escrito: Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Com base nesse texto, nesta oportunidade, queremos falar sobre aprendendo com Abraão a ser amigo de Deus. Este será o assunto que vamos discorrer. Os versículos que li, eles vão trazendo para nós um retrato da vida de Abraão, mais especificamente no caso da entrega de Isaque em sacrifício a Deus, como Deus havia pedido, e Abraão foi e levou ao monte Moriá, e lá colocou Isaque para ser oferecido a Deus. Mas houve a intervenção de Deus, Deus proveu um substituto para Isaque, que era o antítipo do Senhor Jesus, que viria depois para ser em verdade o Cordeiro que daria a sua vida pela redenção da humanidade. E o apóstolo Tiago, escrevendo aqui, ele diz que a fé sem obras, ela é morta, mas que as obras são necessárias, a fé coopera com as obras e as obras fortalecem a fé. Então, não está se falando aqui sobre obras como garantia para merecimento de salvação, mas obras de, uma vez estando em plena comunhão com Deus, em fé diante do Senhor, as obras que realizamos, elas são direcionadas por Deus, elas devem ser realizadas com fé, e ao realizar estas obras com fé na presença de Deus, elas irão então fortalecer ou aperfeiçoar a nossa fé. Então as obras vão cooperar com a nossa fé. Elas não vão contradizer-se de maneira nenhuma. Nem a fé anula as obras e nem as obras anulam a fé. Uma está interligada à outra. Para realizar-se as obras, é necessário ter fé. Para demonstrar a fé, é necessário ter obras realizadas. Por quê? Como mostrar-se a fé se não tiver algo tangível? Que no caso aqui são as obras. Então Tiago está retratando este ponto e diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, quer dizer, a fé trabalhou aliado com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então elas estão interligadas, não são coisas separadas, são coisas interligadas entre si e cooperando juntas uma com a outra. As obras trabalhando aliada com a fé e a fé trabalhando aliado com as obras. E isto só pode trazer resultados que, evidentemente, vão glorificar o nome do Senhor. E por conta desta atitude, dessa demonstração, desta condição de vida que Abraão havia demonstrado diante da presença de Deus, em vários textos da palavra do Senhor, nós vamos encontrar Abraão sendo chamado amigo de Deus. E aqui diz o seguinte: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus,
e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Lá em 2 Crônicas, Abraão está sendo chamado amigo de Deus. Em Isaías, Abraão é chamado amigo de Deus. Aqui em Tiago, Abraão é chamado amigo de Deus. Amigo de Deus é a pessoa que recebeu de Deus a graça, a misericórdia, a benevolência do Senhor de aproximar de Deus, chegar-se à presença do Senhor e demonstrar na vida o seu elo, o seu contato, a sua comunhão com Deus, a ponto de ser chamado amigo de Deus. Deus disse: Abraão, meu amigo. Então veja, então Deus tem prazer em ter amigos. E o próprio Senhor Jesus, quando estava falando com os seus discípulos, ele disse: já não vos chamarei mais de servo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então passarei a chamá-los de amigo, porque o amigo sabe tudo a respeito do amigo. E foi isto o que Jesus fez lá no capítulo 15 do Evangelho de São João. Então, de acordo com o que nos propomos, é analisar a conduta de Abraão como amigo de Deus, alguns pontos ou relances da sua vida, como ele agiu e como isso pode servir de base, de exemplo para a nossa vida. É bom quando tem alguém que tem uma experiência com Deus, uma experiência real, verdadeira, profunda, porque desta pessoa, do testemunho desta vida, nós vamos encontrar lições para que nós também possamos palmilhar diante da presença do Senhor e chegar à condição de ter Deus como nosso amigo e de sermos o amigo de Deus. Isto significa que para o amigo não se esconde nada. O amigo sincero, verdadeiro, leal, ele é um confidente. Ele é alguém que participa de tudo do seu amigo. Ele tem conhecimento de todas as coisas. E Deus se dá a conhecer a quem chegar à condição, como chegou Abraão, que Deus disse: Abraão, meu amigo. Então, Abraão, como amigo de Deus, nós vamos encontrar ao longo da Bíblia algumas ações de Abraão diante de Deus, e nós vamos designá-la como, numa linguagem popular, como ser um crente a exemplo de Abraão. O que Abraão fazia que agradava a Deus? Qual era o comportamento, a atitude ou a prática na vida de Abraão que Deus se agradava dele? Então é com base neste pensamento que vamos analisar este perfil e vamos descobrir algumas qualidades e que elas poderão ser também incorporadas no nosso viver, na nossa prática, na nossa vida de comunhão com Deus, para que possamos encontrar, por este exemplo, o caminho de acesso à presença de Deus. Lembrando que Abraão não é o Salvador é Jesus. É o único caminho que nos conduz a Deus. Mas Abraão é um servo que teve experiências com Deus e nós podemos e devemos aprender através da experiência de Abraão. Em primeiro lugar, nós encontramos que Abraão, ele era um crente ou um servo ou um amigo de Deus obediente. Um amigo que não negava o pedido do seu amigo. E quando Deus pede a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei,
A Bíblia não diz que Abraão ficou questionando com Deus: por que sair? Por que eu? Por que deixar a casa do pai? Por que abandonar a parentela? Por que ir para o desconhecido? Não. Abraão não fez isso. O que diz a palavra de Deus é que, tendo ele ouvido Deus falar desta forma, Abraão partiu, sem saber para onde ia. Então, Abraão era um amigo obediente, um servo obediente, um crente obediente. Fazia aquilo que Deus estava pedindo a ele. E ele saiu para ir fazer aquilo que Deus estava lhe pedindo. Esta foi uma primeira oportunidade, que vemos aí a obediência de Abraão. Uma segunda oportunidade foi quando ele já tinha o filho Isaque e Deus o pediu em sacrifício. E diz que Abraão saiu e caminhou 3 dias até chegar ao monte de Deus e ali procurar oferecer Isaque. Como disse anteriormente, por intervenção de Deus, Isaque não foi imolado porque apareceu o substituto que Deus aceitou. Mas Abraão demonstrou obediência até o fim. Em momento nenhum ele agiu com uma atitude de desobediência. Abraão foi obediente. Então, se eu e você entrarmos pelo caminho da obediência, certamente nós vamos agradar o coração de Deus. Mesmo porque lá no livro do profeta Samuel está escrito: melhor é obedecer do que sacrificar. Então, a obediência, ela conta muito diante da presença do Senhor. Então, quando nós somos obedientes, nós estamos no caminho para firmar a comunhão, a amizade com Deus e ter dele a sua manifestação para com a nossa vida. Então, em primeiro lugar, Abraão era uma pessoa, um amigo obediente. Não negava o pedido do seu amigo. Nós, como servos de Deus, e como Jesus disse, revelando as coisas de Deus para nós, seríamos por ele chamados de amigos. Então, Deus espera também, da nossa parte, uma atitude de obediência. Obedecer a Deus. Então, este é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto que nós encontramos é que Abraão não somente era obediente a Deus, mas no contato que ele tinha com Deus, ele recebia visões de Deus. Abraão tinha visões. Isto quer dizer, Deus aparecia a Abraão vez por outra. Nós sempre vamos encontrar, dizendo na palavra de Deus, e apareceu o Senhor a Abraão, e apareceu o Senhor a Abraão, e apareceu o Senhor a Abraão. Então, Deus apareceu a Abraão, pelo menos, em 3 situações. Ele apareceu a Abraão no capítulo 12 como Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão. No capítulo 12, versículo 7, quando Abraão saiu em obediência, o Senhor apareceu a ele. No capítulo 13, quando houve aquela separação entre Abraão e Ló, por causa dos pastores e do rebanho, que não se comportavam mais juntos, precisaria haver uma separação, e Abraão então deixou que Ló escolhesse. Ló escolheu o melhor lugar aprazível à vista, mas quando Ló saiu, que escolheu a campina de Sodoma e Gomorra, quando ele saiu, o Senhor apareceu a Abraão e disse a ele: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Tudo isso que você está vendo, eu darei a você. Significa que até o lugar que Ló havia escolhido, Deus disse: eu darei a você, a Abraão. Então veja, Abraão era um homem de visão. E quem tem a convicção, a confiança em Deus,
não se apressa, não toma decisões precipitadas, de maneira nenhuma. Deixa que o outro decida, porque ele fica na dependência de Deus e Deus decide por ele. Então, Abraão era este crente de visão. Então, nós já observamos que o primeiro ponto, nós precisamos ser alguém que pratica a obediência. Precisamos ser alguém mantendo uma comunhão tão íntima e segura com o Senhor que ele tenha condições de se revelar a nós através de uma visão, do seu aparecimento, da sua palavra ou do enviar dos seus anjos, a maneira como Deus achar melhor de se revelar para cada um de nós. Então, Abraão era um homem, um amigo de visão. Era alguém que enxergava, que via, que Deus aparecia a ele. Então, de acordo com a maneira como Deus se apresentava a Abraão, ele ia caminhando passo a passo. E mesmo nesse episódio de Ló, quando Ló houve lá uma guerra de 5 reis contra 4 reis, e o rei lá da terra em que Ló estava foi vencido, então foi levado aquele povo cativo. Foi Ló, foi a sua esposa, foi as suas filhas, foram levados cativos. E Abraão observou isto. E alguém chegou para Abraão e disse, olha, teve lá uma guerra e Ló, o seu sobrinho, foi levado cativo. Abraão não disse, Ló escolheu aquele lugar, ele que se vire por lá, agora ele está recebendo as consequências da escolha que ele fez. Não. Abraão se posicionou diante de Deus e disse, eu não posso permitir que este meu sobrinho seja levado cativo. A guerra não era contra Abraão, não era com Abraão, mas Abraão pegou os seus 318 soldados e criados, formou ali um exército e foi com eles em busca de onde estava Ló e chegou lá, defendeu, venceu e trouxe a Ló de volta para a sua casa, para o seu ambiente, para a sua habitação. Então Abraão mostra também alguém que não é passivo, alguém que não é desleixado. Está acontecendo com os outros, que seja com eles e lá que se vire. Não. Abraão tomou uma postura, tomou uma posição. E como ele sabia como era a sua condição diante de Deus, ele disse, vamos lá. Nós vamos guerrear. Nós vamos restaurar. Nós vamos trazer de volta os que foram levados cativo. O servo de Deus deve ser um valente. Não deve permitir que o adversário roube a sua paz, a sua alegria, a sua comunhão, a sua família, o seu contentamento, os dons, os talentos, as oportunidades que Deus lhe deu. O adversário é astuto, é sedutor, é mentiroso. E quando ele vem com a sua investida, o crente tem que se posicionar, revestir-se da força do Senhor e enfrentá-lo em nome do Senhor, como fez Davi com o Golias. O Golias estava julgando-se vencedor antes da hora e insultando a Davi, menosprezando pelo tamanho, pela imaturidade e a maneira como Davi se apresentasse, parece que seria uma presa fácil para o gigante. Mas Davi disse a ele, eu vou a ti em nome do Senhor. E hoje mesmo Deus me dará a tua cabeça e eu a darei às bestas feras. E Davi correu e venceu. Ninguém esperava aquilo. Mas Davi estava firmado em Deus e mostrou a valentia do Senhor. Não seja valente no braço. Não seja valente na discussão. Não seja valente em acusar e menosprezar os outros. Mas seja valente em defender os bens espirituais que foram depositados por Deus na sua vida, na vida dos seus entes queridos. Lute pela sua família, lute pela sua vida de comunhão, lute pela sua vida de serviço para Deus. Seja um valente
no Senhor Jesus Cristo. Abraão ensina-nos esta lição. Não se pode ficar passível diante de situações que exigem de nós uma tomada de posição. Então, Abraão era um homem obediente, um homem de visão e era também um homem valente, um amigo valente que lutava. Ser valoroso. Quando Deus apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele começou a questionar o Senhor disse que iria com ele, ele foi e venceu. Quem está com Deus está em maioria. Não importa quantos estão à sua volta, se aparentemente há uma minoria, mas o maior está com ele. É como os discípulos sempre diziam, e o próprio profeta Eliseu falou a Geazi, quando ele viu a cidade totalmente cercada e ficou assustado, e Eliseu disse: maior é o que está conosco do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Então, quando abriu-lhe os olhos, ele viu o Senhor lá, e eles venceram aquela batalha. Então, com Abraão, aprendemos a ser amigo de Deus, usando da valentia em defender aquilo que honra e glorifica a Deus. Não permitir que as coisas de Deus sejam roubadas e levadas pelo inimigo e que as pessoas fiquem desprovidas destas bênçãos, mas lutar com eles e por eles em nome do Senhor. Ser um cristão, um crente valente na presença do Senhor. Mas Abraão também era alguém que depositava a fé no Senhor. Nós vimos aqui que ele creu em Deus. Significa que Abraão exercia a fé. Era um crente de fé. Quando o Senhor o chamou, mostrou para ele, disse: conta as estrelas. Se tu podes contar, assim será a tua descendência. E diz a palavra de Deus: e creu Abraão no Senhor. Então, Abraão era um homem, um amigo de fé, um crente de fé. Então, nós não podemos viver sem a fé. Nós não podemos viver na incredulidade. Nós precisamos viver crendo no Senhor, confiando no Senhor, esperando na misericórdia dele. E certamente ele se voltará para nós e nos ajudará em momentos de necessidade. Mas Abraão era também um homem de oração. Ele era um intercessor diante de Deus. Intercessor é alguém que se coloca diante de Deus a favor de outros. Quando Sodoma e Gomorra atraíram o juízo de Deus e os anjos foram comunicar a Abraão: veja o valor de ser amigo de Deus. Deus não faz nada sem antes avisar o seu amigo, o seu profeta, porque Abraão também foi profeta do Senhor. Então Deus foi primeiro avisar a Abraão: olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, porque a sua iniquidade chegou até mim. Abraão estava em outro lugar. Deus poderia ter ido lá e destruído Sodoma e Gomorra. Mas Deus fez questão, pela amizade, pela comunhão, pela confiabilidade que tinham Deus com Abraão e Abraão com Deus, que ele mandou os anjos lá e eles foram primeiro falar com Abraão. E quando eles estavam falando com Abraão, Abraão disse: está bem, Senhor, o Senhor disse que vai fazer tudo certo, o Senhor é soberano, o Senhor pode fazer. Mas Abraão lembrou quem estava lá. Abraão lembrou que Ló estava lá. Embora com fraquezas, mas era um servo de Deus. Fraquinho, capengando, vacilante. Mas Abraão estava sustentando ele diante da presença do Senhor com a sua oração, com a sua intercessão. E quando Deus disse que ia destruir, Abraão
fez perguntas ao Senhor: Senhor, se tiver lá na cidade 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus disse: não, por amor dos 50, não. E ele continuou: se tiver 45, não. Se tiver 40, não. Se tiver 30, não. Se tiver 20, não. Se tiver 15, se tiver 10, não. Enquanto tivesse um justo lá, Deus disse a Abraão que não destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Abraão relutou diante de Deus através da intercessão. Ele se colocou a favor de Ló, que estava correndo perigo, mas Abraão tinha acesso a Deus e ele começou a interceder a favor de Ló. Como Moisés intercedeu a favor de Israel, quando Deus disse que ia acabar com aquele povo e de Moisés Deus ia criar uma nova nação, e Moisés não aceitou isto, ele disse: não, de maneira nenhuma, se for para fazer assim, o Senhor risca o meu nome do teu livro aí. Nada disso. O Senhor libertou esse povo, trouxe esse povo agora para morrer? Não. E ele intercedeu por este povo e foi ouvido naquilo que pediu. E Abraão dá-nos a lição também. Nos nossos dias, a necessidade de intercessores. Infelizmente, no tempo de Ezequiel, o Senhor disse: e procurei deles um homem que estivesse perante mim a favor desta terra, que estivesse na brecha. Porém, a ninguém achei. Deus admirou-se de não ter encontrado um único intercessor no tempo de Ezequiel. Os dias em que nós estamos vivendo e atravessando, Deus precisa de intercessores como Abraão. Eu e você precisamos nos posicionar diante do Senhor e atentar para o caminho da intercessão. Interceder é pegar o jugo de outro, o problema de outro, trazer sobre a nossa responsabilidade e levá-lo à presença de Deus, para que haja de Deus uma solução, uma resposta, uma vitória, uma saída. Há necessidade em nossos dias de intercessores. E os intercessores de Deus, eles recebem de Deus fardos de oração. O que são fardos de oração? Fardos de oração é quando Deus vem às pessoas e coloca algo no coração delas, como se fosse um peso, um apertar do espírito, e eles ficam inquietos e sentem alguma coisa diante da presença de Deus. Eles não sabem o que é, não sabem o que Deus está requerendo, mas sabem que Deus o está chamando para um momento particular, que é o momento da intercessão. E quando ele se dispõe à presença do Senhor, a ir à intercessão, e eles vão clamar a Deus, não sabe a favor de quem eles estão clamando, mas eles vão clamar e vão falar com Deus, e Deus vai colocar palavras certas na boca destes intercessores a respeito daquilo que ele colocou no coração deles, no espírito deles, aquele fardo, e eles vão falando com Deus e só vão parar quando forem aliviados, quando aquele peso sair, quando aquele fardo sair. Significa que chegou a medida que Deus estava requerendo e que agora aquele intercessor está livre, porque ele atendeu. Então, que possamos estar atentos quando recebermos este fardo de Deus, o fardo da oração, o encargo de Deus sobre a nossa vida. Vamos à oração e só sairemos de lá quando sentirmos que o fardo foi removido. Então, Abraão era um homem de oração. Ele falava com Deus. Ele vivia com Deus. E por ser um homem de oração, Abraão glorificava a Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, Abraão glorificava a Deus. Eu e você precisamos ter o hábito,
Precisamos seguir o princípio de glorificarmos a Deus. Deus é digno de ser glorificado. Deus espera ser glorificado pelos seus filhos que estão pela face da terra. Então, glorifiquemos ao Senhor, exaltemos o seu nome, demos-lhe glória. E a glória que damos ao Senhor, ele reverte em bênçãos para os seus filhos, para o seu povo. Mas Abraão também era um homem de altar. Ou seja, ele tinha uma vida consagrada. Em todo lugar para onde Deus o mandava, quando ele ia para uma localidade nova, ele caminhava. Ao chegar naquela localidade, ele parava, ele erigia ali um altar, ele construía um altar e ali ele invocava o nome do Senhor. Este é o segredo de quem anda em comunhão com Deus. Não existe lugar difícil, não existe lugar inútil para se levantar um altar e adorar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. Em todo e qualquer lugar, Abraão estava sempre levantando o altar e invocando o nome do Senhor. Então ele edificava este altar. Ele edificou o altar lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Ele edificou o altar lá em Gênesis capítulo 13, versículo 18, digo. Ele edificou um altar lá em Gênesis capítulo 22, versículo 9. Então vamos ver, sempre Abraão edificando o altar e invocando o nome do Senhor. Nós precisamos ter este altar, o altar levantado diante da presença do Senhor. Quando na época de Isaías, que Jezabel e Baal haviam corrompido aquele povo, e eles haviam se desviado do Senhor, e já não mais invocavam o nome do Senhor. E Elias vai diante de Acabe e fala com ele as palavras do Senhor, e apresenta-se para que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro, e eles começaram a invocar, não sobre o altar, mas começaram a invocar a Baal, e Baal não respondeu. E depois, quando chega a vez de Elias, Elias vai ao altar, porque o homem de Deus não sai do altar. Ele continua ligado ao altar. E Elias foi olhar o altar do Senhor, e o altar do Senhor estava quebrado. O altar do Senhor já estava inutilizado por aquele povo. O povo já não tinha mais prazer de ir ao altar do Senhor. Mas Elias, quando chegou lá e viu que o altar estava quebrado, ele pegou 12 pedras, referindo-se cada pedra a uma das tribos de Israel, e com aquelas 12 pedras ele edificou um altar, e ao edificar aquele altar, ele chamou o povo, porque ele ia invocar ao Senhor. Primeiro conserta o altar, primeiro levanta o altar, depois invoca o nome do Senhor. O próprio Jesus ensinou. Muitas das vezes as pessoas querem ir ao altar de qualquer maneira, e não é assim. E ele disse, num caso específico, se você trouxer a tua oferta ao altar, e aí você se lembrar que alguém tem alguma coisa, deixa ali a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois você vem e oferece a tua oferta. Ou seja, o altar de Deus não é para ser banalizado. Não é para chegar no altar de Deus de qualquer maneira. Tem que estar nas condições que são colocadas pelo Senhor. Não são condições criadas por nós, mas são condições que Deus estabeleceu como princípio para nos aproximarmos deste altar e invocarmos o nome do Senhor. Então, Abraão tinha esta prática de vida. Onde quer que ele estivesse, estava ali o altar e estava ali invocando o nome do Senhor. Então, que vida de comunhão, de intimidade com Deus. Então, Abraão era um homem obediente, um homem de visão, um homem valente. Abraão era um homem de fé, um homem de oração, um intercessor do Senhor.
Abraão era alguém que glorificava a Deus na sua vida, no seu caminhar. E Abraão era alguém que não se descuidava do altar. Tinha sempre o maior cuidado com relação ao altar, para edificar o altar e oferecer e invocar o nome do Senhor. Então, que lições vamos aprender com Abraão? Sintetizando tudo o que foi dito, nós precisamos entrar pelo caminho da obediência. Quando obedecemos, temos acesso à presença de Deus. Quando somos obedientes, Deus se mostra para conosco. Nós passamos a receber ou a ter visões ou revelações de Deus para a nossa vida. E ele começa a mostrar alguma coisa. Às vezes mostra algo do presente, algo com relação às pessoas que estão à nossa volta, algo a respeito da nossa vida ou algo para o futuro. Mas Deus tem prazer em se revelar através de visões e de revelações para com o seu povo. Então, seguindo por este caminho, nós vamos ser assim. E ser cuidadoso quando perceber que o adversário, o nosso inimigo, está querendo ganhar terreno para roubar as coisas de Deus. Porque o Senhor Jesus disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele vem para fazer isto. O escritor de Apocalipse, ele disse, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então é preciso ter cuidado. Quando perceber que o adversário está querendo arregimentar-se para fazer uma destruição na sua vida de comunhão com Deus, naquilo que Deus dispôs para a sua vida, para o serviço dele, seja valente. Valente no Senhor. Sê valente. Pelejando por Jesus. Sê valente. Não se acomode. Não assista passivo às coisas de Deus sendo levadas, sendo tiradas do seu viver. Não. Lute por elas. Guerreie para mantê-las na sua vida. Mas guerreie com as armas da fé. Não com as armas humanas, mas com as armas espirituais, porque elas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza do inimigo e assegurar a bênção, os bens, os talentos, os dons que Deus depositou na vida de cada um de nós. Então, seja um crente valente no Senhor Jesus Cristo. Seja um crente de oração, de intercessão. Veja quantos carentes e necessitados vão caminhando pela vida, como que perambulando, sem força, sem graça, sem ânimo, sem palavra. É preciso que alguém os tome ao seu coração e interceda a favor deles perante Deus, para que o Senhor Deus opere na vida deles e possamos ver o milagre de Deus. Seja um crente de oração. Glorifique também ao Senhor. Sempre dê glória ao Senhor, porque Ele é digno desta glória. E não esqueça de manter o teu altar, a tua vida consagrada a Deus. Mantenha o teu altar diante do Senhor e invoque o nome do Senhor. Fazendo isto, aprendendo através do exemplo de Abraão, que passou a ser chamado o amigo de Deus, nós também poderemos chegar a sermos amigos de Deus. Mas aqui está uma estrada que foi percorrida por um homem que chegou a ser chamado de amigo de Deus. E observando os passos dele, se nós seguirmos por esta jornada, nós também vamos encontrar este elo de comunhão,
de intimidade com Deus, de visão, de revelação, de intercessão, e Deus se revelará para conosco. Deus não fará nada sem antes ter avisado os seus servos, os profetas. Deus tem prazer em avisar o passo seguinte para aqueles que estão em plena comunhão com Ele. Eu e você podemos chegar a esta condição se cuidarmos um pouquinho melhor da nossa vida de fé, da nossa vida de comunhão e chegarmos à presença do Senhor, deixando para trás aquilo que não serve, aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que atrapalha a nossa vida de comunhão com o Senhor. Vamos deixar para trás e vamos ter como alvo aquilo que está diante de nós, um Deus gracioso, poderoso, justo e santo, acessível, pronto a se revelar para cada um de nós. Que esta palavra de Deus possa encontrar lugar no seu coração e que você possa se colocar neste caminho de ser chamado amigo de Deus. E amigo não tem segredo escondido. Amigo não tem nada escondido. Não existe segredo entre amigos, porque existe confiabilidade, existe credulidade, existe comunhão, existe afinidade, existe empatia entre amigos. Você e Deus, eu e Deus, podemos chegar a ser amigos, amigos de Deus, e Deus dizer, o meu amigo. E você poderá ouvir Deus falando para você, o meu amigo. Que coisa maravilhosa. Os nossos dias não são diferentes. Abraão não era de outro mundo. Abraão era alguém semelhante a nós, com fraquezas, com falhas, com dúvidas, com dificuldades, mas encontrou um caminho de chegar ao coração e à presença de Deus e deixou para nós estes exemplos. Coloquemos em prática e seremos então bem-sucedidos na presença do Senhor. Quero pedir que você inscreva-se neste canal, acione o sino, dê o seu like e coloque o seu comentário. E que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe, hoje e sempre. Amém.